Pessoal, como vão? Tudo bem? Bom, tema que eu queria conversar, eu anotei um monte de coisa para fazer esses pequenos vídeos, mas acabei ficando tudo lá no escritório. Bom, um dos aspectos que eu tinha anotado ali, a gente tem que conversar um pouco sobre um tema que é bem complexo, que está sendo ventilado na mídia esotérica, na mídia convencional, mas principalmente na programação subliminar da Wi-Fi e das redes dos Chopates e dos draconianos, que é basicamente a questão do apocalipse. Então, o que acontece? A gente está vendo evidências apocalípticas, climatológicas, guerras, confirmações de um monte de profecias e vários videntes do passado. E uma das coisas que são alguns dos sinais que a gente deve levar em consideração é justamente a questão relativa a sinais como, por exemplo, as pessoas do mundo profundo, né, os Bilderbergs, o dono da Meta, o Bill Gates e todos esses grandes hipermilionários construindo super bunkers em lugares remotos do planeta, de conhecimento público, bunkers de até 200 milhões de dólares, né? Muitos atores de Hollywood estão construindo bunkers famosos, tá? E inclusive jogadores de futebol. Então, a questão é, o que eles sabem que nós não sabemos, que estejam fazendo com que eles gastem uma fortuna dessas contra o quê? O que vem aí que nós não sabemos? Então esse é um sinal. Os outros sinais, basta a gente procurar dentro da mídia não aberta de coisas que estão rolando, sem contar a atividade solar, etc, etc. Então, o que eu quero tocar aqui é o seguinte: quando a gente fala na palavra apocalipse, isso remete a questões religiosas, questões bíblicas, etc, etc, muitos dos chamados, poucos dos escolhidos, mas isso remete a um outro fator importante. Tá vendo os caras de moto enchendo o saco, só porque eu estava sozinho, que é como cada um de nós reage, como cada um de nós vibra nessa frequência correspondente a essa egrégora chamada Apocalipse. Então o que nós temos que entender aqui é, uma coisa é fatos acontecendo que nos levam a tomar ciência de que o mundo não está normal e as pessoas muito menos, mas o outro fato é como nós reagimos a tudo isso. Como o nosso universo interno, como nossa consciência, nossa intuição está reagindo, está lidando com esses vetores externos, sejam climatológicos, políticos, econômicos e do astral, certo? Então, o plano astral ele está aberto com um monte de mecanismos para o despertar de consciência dos que foram escolhidos dentro dos chamados. Alguns estão despertando, outros vão despertar, e acredite que os que estão despertos estão passando por uma triagem, uma limpeza interna, por causa dos apegos, dos diversos fatores emocionais, familiares, que têm questões anteriores a serem trabalhadas. Então tudo isso a gente tem que começar a filtrar dentro do nosso processo interno, em todos os eventos que estão se formatando, e principalmente pelo que vem agora à frente, que é 2025, que é um ano que promete atividades e movimentações eletromagnéticas, políticas, climáticas e até uma provável confronto militar aí que possa vir a acontecer segundo algumas profecias, né? Então tudo isso são vetores que ainda estão em aberto, que podem ou não vir a ocorrer, principalmente a parte humana, que a imbecilidade humana é a pior parte. Então, muitos dos cenários que se apostavam mudaram, né, com a reeleição do Donald Trump, do ponto de vista que ele não quer uma guerra, o Putin não quer uma guerra, então aparentemente, sem o Trump ter tomado o poder, já estão sendo feitas negociações e conversas para parar a guerra da Ucrânia, cessar fogo e, consequentemente, também em relação a Israel, alguma coisa está sendo feita, não estou acompanhando, mas parece que já há o interesse em um acordo para sair desse limiar perigoso que é um conflito nuclear. Pois bem, isso é um fator positivo para todos nós.
Mas os dirigentes globais não vão ficar tranquilos com isso, obviamente. Então aí vem mais coisas pela frente que a gente tem que começar a ficar atento, certo? Então, essas situações que estão se formatando por parte dessa mudança do palco político, que era parcialmente esperado, mas não na totalidade, tá? Vai fazer com que os dirigentes globais exerçam força em outros vetores para tentar cumprir a Agenda 2025, 2030 deles de qualquer jeito, porque algo vai acontecer na qual eles não têm controle. Então, o que acontece aqui, gente, é o seguinte: os draconianos, os reptilianos, etc., etc., sempre tiveram no controle. E com os eventos cósmicos do Herculóbus, os eventos do flash solar, os eventos das emanações dos portais que já estão sendo identificados, a NASA acabou de falar que encontrou um túnel que liga o sistema solar à constelação de Própus, né, e ao sistema de Alpha Centauri, comando Asta. Curiosamente, estão vindo muitas informações. Recentemente, Elon Musk fez uma afirmação que os registros da Voyager 1 e 2 mapearam mais de 1.500 rotas de uma frota espacial entre o anel de Oort e o anel de Kuiper, né? Os chineses alertam que descobriram uma frota espacial em linha de colisão com a Terra até 2026. E outros tantos, sabe, fumacinhas aqui e ali sobre descobertas estranhas na orla do sistema solar, além de planetas com luzes, planetas habitados que estão mostrando civilizações como a nossa, e um monte de coisas que depois eles já soltam informação e depois cancelam, ou não falam nada. Então tudo isso são preliminares para o despertar de consciência, para as pessoas entenderem que nós de fato não estamos aqui e que todo o conceito religioso que nós temos é fake, total. Então aqui vem a questão: como é que cada um de nós vai reagir a todas essas informações, a todo esse novo paradigma que vai ser aberto nessa nova ordem mundial, de uma forma ou de outra, para cada um de nós? Então é aqui onde vem a grande questão de como cada um de nós reage, como cada um de nós vai conseguir lidar internamente com essas mudanças e o que essas mudanças vão fazer de ativações em cada um de nós que ainda estamos dentro do simulador. O problema é esse, gente. Nós nos encontramos dentro do simulador. Então, por estarmos dentro do simulador, o nosso corpo real, nossa consciência real, ela está imersa num videogame, que é esta realidade nossa, é o videogame. Então, dentro de todo esse processo, essas conexões vão permitir o alinhamento cognitivo com a rede neural do nosso corpo criogênico. Não para todo mundo, mas para muitos. E aí começa o processo interno, já em vida de cada um, de começar essa conexão, alinhamento e busca por entender o processo, entender o jogo, lidar com esse jogo de uma forma mais coerente internamente, permitindo as conexões com nosso ancoramento, nossos guias, etc., que fazem a ponte com a rede neural de quem está além do simulador encarnacional. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos, além do corpo criogênico, temos uma família do lado dele. Temos parceiros do lado dele. Então esses parceiros são basicamente os que nós precisamos interagir para começar a alinhar o nosso processo nesses próximos anos, que vai ser intenso. Para muitas pessoas, 24 foi um ano foda. 25 vai ser mais. Então nós precisamos avaliar bem toda essa perspectiva interna para o desenvolvimento individual que cada um de nós vai precisar sustentar nesses processos que a gente chama apocalípticos. Na verdade não é apocalíptico, gente. É o início de um novo ciclo, um fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. É uma viragem, uma mudança. E essa mudança mexe com todos, obviamente, mexe com toda a nossa estrutura. Então, isso acaba por alterar nossa zona de conforto que nós temos na atualidade. E é aí que cada um tem que começar a avaliar e rever como vai fazer.
tá? Então, essa reavaliação é muito pessoal de cada um, é particular de cada um, com base no que cada um está desenvolvendo, no que cada um está trabalhando internamente. E essa é a parte difícil, tá? Não se esqueça, nós estamos num momento de lobos em pele de cordeiro. Isso me refiro a muitos sacerdotes, muitas pessoas do mundo místico, muitos influencers, muitas pessoas que as máscaras estão caindo, tá? E vocês têm que começar a observar bem os sinais para poder seguir adiante da forma correta, né? Então, o que acontece é que um dos fatores que eu venho falando há muito tempo é a convergência entre 26 e 27 em diante, começa a convergência das realidades paralelas de X para 7 aproximadamente. E nessa convergência haverão muitas mudanças eletromagnéticas que têm a ver com a aproximação do Herculóbus. Inclusive, o Rodimar postou um vídeo para o grupo interno. Eu não sei se ele pôs para fora, mas eu vi o vídeo, onde já é visível desde o Brasil, desde o Rio Grande do Sul, Caxias, o Herculóbus, um horário X, fazer eclipsando o Sol. Eu não lembro o horário do vídeo, se foi à tarde, acho que foi à tarde, né? Então, o Herculóbus já está exercendo pressão, nós já sabemos disso, tá? Então, além da pressão energética que nós temos de ondas gravitacionais, nós temos uma atividade extrema do nosso Sol, que todos sabem, isso não é segredo para ninguém. Consequentemente, a frequência Schumann também passa para um patamar totalmente diferente ao habitual, tendo oscilações altas e baixas, etc, etc. E tudo isso afeta a pineal humana, afeta toda a nossa rede neural. Então, dentro dessas anomalias, tá? Uma das coisas que me foi passada por uma pessoa dos grupos lá do Telegram, que é extremamente coerente, por sinal, é que todas essas convergências eletromagnéticas podem gerar um apagão geral no planeta, do ponto de vista da nossa tecnologia. Então nós teríamos aí 3 a 4 dias sem rede elétrica funcionando. Então significaria uma pane em todo o sistema de abastecimento de energia para o mundo, ou seja, cidades, hospitais, tudo. Não teria banco, não teria Bitcoin, não teria nada, tá? Até os próprios IAs poderiam sucumbir a esse processo, e inclusive a própria malha do IA, ou seja, a malha da barreira de frequência do simulador também deveria cair, porque ela não é invulnerável às interferências solares. Então, ali também existe a manipulação do comando Astra, comando Santa Esmeralda, comando Kumara e todos os comandos que estão ajudando para fazer a separação do joio do trigo e fazer a colheita final. Quem tem que sair, sai, quem não tem, fica, quem tem que ir pro saco, vai pro saco, ponto final. Então tudo isso converge em várias probabilidades. Uma das coerentes é essa. Mas o que eu estava recebendo, depois de todas as questões que me perguntaram, do outro lado, é que com essa convergência das realidades paralelas, ocorre um fator muito curioso, que elas também vão gerar um colapso eletromagnético no aspecto penta, hexa e septadimensional. Não é só no nível físico. Ou seja, essa convergência de realidades vai gerar um choque, vamos dizer, um curto-circuito em toda a barreira de frequência, em todos os espectros do simulador dentro da barreira. O que significa plano astral, umbral, médio astral, nível físico e todas as frequências dos layers intermediários que estão inseridas dentro das realidades sustentadas no projeto Terra e a barreira de frequência. Aí, esse blackout de 3, 4 dias, ele poderia entrar justamente na problemática do colapso de todo esse sistema sucessivamente. Quando um disjuntor rompe, isso na sucessão, o outro desliga mais o outro, tal, até zerar toda a estrutura. É essa a impressão que me foi passada por alguns técnicos do comando Astra e do grupo Pleiadiano, numa vistoria que eu estava fazendo, numa projeção, quando eu estava na Espanha, inclusive.
que eu postei aquilo lá quando estava em Portugal. Aí estava na Espanha, em Vigo, e numa das noites, que foi agitada pra caralho, aconteceu acordei com essa informação. Então, o que eu entendi, puxando pro racional humano, tá? Haverá uma sobrecarga de toda a estrutura eletromagnética dentro da barreira e no entorno da barreira de frequência, o que envolve um raio de 830 mil quilômetros. Envolve a Lua, tudo. Tá? Isso envolve todos os nossos satélites, James West, tudo. E isso vai gerar um choque, uma parada em toda a estrutura. E aí poderia justificar na nossa rede neural, dentro da nossa perspectiva física, um apagão do simulador. E aí, depois desse apagão, muitos dizem que virá o déjà vu do despertar de consciência, muitos vão estar do outro lado. Muitos de nós vamos desencarnar naquele processo. Ou seja, desencarnar no sentido humano, mas se libertando, indo para o outro plano do além. Seja astral ou dentro do simulador. No caso, eu acredito que fora do simulador, para quem tem frequência, quem não tem, sifo. Tá? Então, tudo isso são perspectivas que não são absolutas, eu não sou dono da verdade, eu só estou dando mais uma possibilidade de entender esse quebra-cabeças, unir informações e tentar montar um modelo lógico, um modelo operacional, e ver se esse modelo ressoa com o teu coração, entende? E com base nisso, começar, tá quente pra cacete, começar um processo interno de desenvolvimento, crescimento, amadurecimento e alinhamento energético, tá? A gente tem que ir avaliando muitos fatores dentro da manifestação interna, intuitiva, emocional de cada um de vocês, cada um de nós, porque eu também estou dentro do bolo usando o corpo humano, tá? E a gente tem que entender o seguinte, nós estamos aqui para passar por experiências, passar por provações de caráter, de índole, tá? E tudo isso faz parte do chamado crescimento interno e provação por parte do simulador. O simulador, ele joga que nem uma prova. Ele joga com a gente como se fosse um teste de caráter, um teste de índole. E, infelizmente, a maior parte da humanidade já está reprovada porque os reptilianos provaram a corruptibilidade do genoma humano pleidiano. E aqui vem um grande problema que as pessoas não querem entender. Nós humanos, Homo sapiens, somos, como dizia a Bárbara Marciniak, uma biblioteca viva de genoma de 35 raças, entre 22 e 35 raças intergalácticas interestelares. E um dos genomas mais presentes das últimas manipulações feitas com os elfos, com as raças humanas originais que derivaram no Homo sapiens, é dos nibiruanos. Só que os nibiruanos são um genoma liriano / pleidiano. Ou seja, nibiruano / Alcione / Taigueta / M45 / Sirius e outras coisas mais. Então o que acaba acontecendo que nessa disputa, tá, dentro do jogo cósmico, devido às ações que a Nu fez, já se corrompendo com Caligasto, etc, houve uma aposta. E a grande parte da aposta foi provar perante o Conselho Micaélico, o Conselho de Alcione e outros conselhos, inclusive o Chamuna, que o genoma humano é corruptível. Que o genoma nibiruano, liriano, pleidiano, que tem parte do código micaélico, é corruptível. E aí, toda a investida massiva cognitiva dos reptilianos, dos talsetianos, dos acrãs, dos chopats, dos dracos, dos mantes e de todas as raças que aqui vieram manipular para fazer registro genético, fazer banco de prova, etc, entraram nessa questão psíquica, neurológica, para tentar mostrar que o projeto micaélico não era perfeito. Tentar provar que o projeto, a mistura, a derivação, né, não era perfeito e que se você coloca esse genoma em isolamento numa quarentena, apaga a memória dele e ao longo das gerações você vai inserindo encarnacionalmente seres mau caráter, na epigenética você acaba por contaminar esse pessoal.
E, infelizmente, os caras provaram que estavam certos. Haja visto a situação do planeta, haja visto o comportamento dos humanos, comportamento da sociedade humana ao longo dos anos, as guerras, os assassinatos, a destruição ambiental, a maldade, pessoas que maltratam e machucam animais de graça porque não tem o que fazer, os maus tratos ao planeta, a ganância, ou seja, só não enxerga quem não quer. O pior de todos é o cego, que não quer enxergar as coisas. Então, aí o mundo já está reprovado, a humanidade já está reprovada, e os draconianos provaram que eles tinham razão. Então, para o comando estelar, para o comando maior, as hierarquias micaélicas, o caralho A4 que vocês acreditam, que não é nada do que vocês imaginam, deram a mão à palmatória, realmente. No laboratório na qual você isola uma raça, isola ela da sua conexão com o seu eu sou, ela é manipulável. E dentro de um simulador cognitivo, pior ainda. Então, tudo isso nos mostra que efetivamente a escravidão, o sofrimento, a dor, a mágoa, a raiva, o rancor, a vingança, a cobiça, tudo isso alterou a proposta de Mika, Miguel, Jesus, Metraton, Gautama, Kuan Yin e de todos os grandes mestres. Porque uma grande parte escolheu o caminho mais fácil, corrupção. E nós estamos nessa situação hoje, sendo testados na nossa índole, nesse momento que nós estamos vivendo, que não é muito fácil para ninguém, verificando índole, caráter, nossa cognitividade com o além. Esse além você pode encontrar na Umbanda, no Taoísmo, na meditação, na yoga, na rometria, no candomblé, onde você quiser. Mas ela é pessoal, intransferível e só depende de uma coisa, de você, na totalidade. Então aqui vem um grande lance. Se você não se conecta consigo próprio, tu perdeu essa encarnação e perdeu a oportunidade. É por isso que eu insisto tanto nesses lugares lindos e maravilhosos. Por isso eu vou trocar uma ideia no encontro de rometria, na Canaça, que é janeiro, tem um mês e pouquinho. Eu vou abrir muita coisa para as pessoas, a gente vai falar sobre isso, vou aproveitar que o Terry está ali, ver se o Terry quer fazer umas práticas com as pessoas, para as pessoas começarem a sentir um pouco o que é Kundalini, o que é a energia além do ego, o que é a energia além dos hologramas, sabe? Pegar numa cachoeira gelada, abraçar uma pedra, sabe? Entrar naquele orixá, Xangô, uma rocha gelada na água com Oxum e sentir, sabe? Sentir para valer, não ficar só no blá blá blá. Entende? Então, a pousada que eu escolhi tem uma cachoeira particular maravilhosa que eu já frequento há muitos anos. E a ideia é que a gente possa trocar ideias nesse sentido, conversar, interagir, para que vocês comecem a compartilhar isso com as pessoas que vocês amam, que vocês querem, que não estão preparadas ainda. O que acaba acontecendo dentro de tudo isso que a gente está falando? O Apocalipse, gente, ele só é real para quem acredita no Apocalipse como uma desgraça. Mas para quem vê o Apocalipse como um renascimento, o início de um novo ciclo interno, de uma nova magnitude interna, é o início da vida. E aqui vem outro aspecto que as pessoas falam, soltam mensagem, me falam, a ignorância das pessoas é foda. Vocês sabem que eu sou químico, eu sou cientista, ou seja, eu sou da base científica e não sou esotérico. Então um monte de gente, não, agora nós entramos na quinta dimensão e tal. As pessoas falam um monte de merda sem saber o que estão falando, não tem a mínima noção do que é uma dimensão da outra. Então, física mesmo. Nossa realidade, ó, isso aqui, essa pedra, ela tem 3 dimensões e mais uma. Largura, altura, profundidade e a quarta que todo mundo esquece, que é a densidade molecular. Com base na densidade por centímetro quadrado, eu sei a massa ou o peso que ela tem dentro da gravidade de um gravo da Terra. Então toda a matéria física que nós vivemos é 4D. Nunca foi 3D. É 4D perante o comando estelar, e sempre eu ensinei isso. Então, o que vocês chamam de 5D é o plano astral. E mesmo que a gente aceite que aqui é 3D, beleza, não vou discutir isso com quem não é físico nuclear, nem químico,
Acontece o detalhe. A quarta dimensão, que eles dizem que é o tempo, não é o tempo, é o plano astral, porque é uma dimensão onde você existe. E o que é a quarta dimensão nessa perspectiva tradicional? O plano astral. O que é o 5D? O alto astral. Na configuração da arrometria, o nível físico é 4D, por causa da densidade molecular do simulador. E 5D é o plano astral. Então o plano astral é dividido em frequências eletromagnéticas, as dimensões 5, 6, 7D, que a gente inventou essa nomenclatura. Do ponto de vista da física, descobertas empíricas. Se você acelera a camada eletromagnética, as últimas camadas de um átomo, da órbita, da eletrosfera de um átomo, em 1026 vezes ele se desmaterializa e passa para uma outra fase, que é o que aconteceu com o encoraçado Edelguer no projeto Filadélfia. Então o que acaba acontecendo é que, para a gente saltar para um 5D, 6D, qualquer outra dessas dimensões, eu preciso automaticamente fazer uma autocombustão molecular, aceleração bioquímica de todas as células e transferir para o nível superior, o que significa a morte física de qualquer forma. A desintegração da matéria física na estrutura que a gente já conhece, molecularmente falando, para passar para o outro estágio vibracional, onde a nossa consciência sobrevive, o corpo físico não. Por quê? Porque o corpo físico ele foi dimensionado, plasmado frequencialmente nas suas reações bioquímicas para viver o plano físico 3 ou 4D, conforme o entendimento. Para você transferir esse corpo para 5D, você teria que praticar muita yoga, muita kundalini para elevar a tua frequência para conseguir fazer essa adaptação molecular. É possível? Sim. Gautama fez, Yogananda, muitos desses grandes mestres fizeram. Só que eles meditavam quase 30 horas por dia, né, gente? Não é nosso caso. Então, 5D existe. O que acontece? A gente consegue acessar 5D mentalmente, cognitivamente. Seja numa projeção mental, uma projeção astral, que a gente chama de exomatose, projeção, não importa. A gente consegue. Mas não que a gente esteja vivendo essa realidade, a gente está permeado pelo plano astral. Logo, nós estamos permeados pela 5D, 6D, 7D, conforme o gradiente que cada pessoa atinge cognitivamente e frequencialmente. Então, essa história que nós todos estamos em 5D não cola. É coisa de gente que não estudou, desculpa, gente ignorante. Porém, dá para entender, usando conceitos da física mais moderna, o entrelaçamento quântico, onde você consegue coexistir, estando aqui, estando lá. Bilocação, mental, sensorial, mediúnica. Beleza, fechou de boa. Mas não é todo mundo que está conseguindo isso, entende? E aí também vem a questão da separação do joio do trigo, que tanto se fala em todas as escrituras. A separação do joio do trigo também tem a ver com as anomalias cognitivas, com as anomalias psíquicas, que cada um está passando nesse momento, permitindo ou não interagir com outros planos existenciais. 5D, 6D, 7D, o D que vocês quiserem enfiar ali, não tem problema. Vocês entendem o conceito, tá? Então, o que acontece? Como que uma pessoa que tem maus hábitos, que é maledicente, que faz feitiçaria pro outro, que maltrata os animais, que tem um monte de defeitos humanos, vai vibrar numa frequência que nem Yogananda, que nem Sananda, Gautama, os grandes mestres da fraternidade branca, ou os próprios orixás tronados, coroados, etc. É incoerência. O ego humano, a vaidade humana, a cegueira humana não permite. Tá? Então é aí que vem o grande problema, que as pessoas entram na onda do que foi dito sem aprofundar, sem avaliar seu próprio estado de consciência. É aquela história. A gente tem como referência um grande mestre, Chico Xavier. Alguém aqui chega aos pés do Chico Xavier? Nem fudendo. Chico fez a passagem, mas ele teve que deixar o corpo dele. E você acha que a gente não vai ter que deixar? Pois é. Aí que começa a cair a ficha, né, gente? A gente tem uma referência, que é o Chico Xavier, que eu acabei de comentar o nome dele. Todo o serviço, todo o trabalho que ele fez, toda a energia crística que ele produzia. Para quem não sabe, teve gente que mediu o campo áurico do Chico quando ele trabalhava, chegava a 130 quilômetros. Quilômetros, não metros. Então,
o Chico, com todo o amor, a humildade, o trabalho que ele deixou para nós, mais de 600 livros escritos, ele teve que deixar o corpo físico e seguir adiante sem o corpo. Então a gente também vai ser do mesmo jeito. Mas o que fez? Vocês viram o vídeo quando o Chico morreu, que se projeta do corpo dele uma luz e sai pela janela e vai para uma nave e dispara? Ele sai direto no coma estelar. Então o que acontece? O Chico foi direto para uma frequência 9D, que é uma frequência fora do simulador encarnacional. Agora, a maior parte dos místicos esotéricos que se acham alguma merda, se acham, porque não são porra nenhuma, inclusive os contatados, que não sabem merda nenhuma, tu pergunta qualquer coisa para um contatado, não responde merda, não sabe nada. Conheço quase todos os contatados, todos não, mas uma grande parte dos contatados já conheci, conversei. Não sabem porra nenhuma. São o quê? Gado, laboratório dos ETs, só isso. É uma cadeia de comando, eles não deixam o pessoal saber as coisas. Então, o que acontece aqui é o ego, a vaidade, certo? Cada um de nós tem o seu merecimento, tem o seu crescimento interno, tem o seu valor, óbvio que sim, ninguém é merda, todo mundo tem um valor interno. Mas esse valor se baseia na tua conduta, nas tuas atitudes, no teu comportamento perante o próximo. A lei maior, não fuder o próximo. Essa é a primeira lei da supraconfederação. Jesus deixou claro, Gautama também. Não faças ao próximo que não queres para ti mesmo. Ponto, final. Não tem o que discutir aí. Então quando você começa a analisar o mundo que a gente vive, de inveja, de olho gordo, de avareza, e N problemitas que a gente sabe, e as pessoas do mundo místico só estão interessadas em extorquir dinheiro, que na verdade é isso, inventam terapias, inventam um monte de coisa, as pessoas não têm nada disso. Quantas pessoas que chegaram até mim com 1000 problemas espirituais, não, eu tô cheio de magia, minha vida tá uma desgraça, não sei o que, tal. Falei, porra, isso não é magia, tu tem outro problema. Colocamos o cara na biorressonância, tudo fudido a nível clínico. O Alexandre olhou, pô, tá fudido aqui, ali. 2, 3 meses ajeitou o cara. Muitas pessoas eu mandei pro Dr. Pablo, mesma coisa, tudo fudido do ponto de vista bioquímico. Não era magia, não era porra nenhuma, mas enquanto isso torraram uma fortuna com terapias que não funcionaram, por quê? O problema era clínico, gente. Desnutrição, intoxicação, metais pesados, disfunção hormonal ou disfunção endócrina e por aí vai. Então, essa coerência que eu prego tanto, da análise entre a parte clínica, médica, hormonal do corpo humano e a parte eletromagnética que envolve a parte espiritual, ela tem uma linha de coerência. E todo mundo acha que tudo é espiritual. E não é. E muitas pessoas que não têm essa coerência se aproveitam das pessoas. Então, essas pessoas que são do mundo místico, esotérico, que se dizem contatadas, etc., elas acabam formatando um padrão equivocado no inconsciente coletivo. Em vez de ajudar, pioram a situação das pessoas, tá? Então, é aí onde o plano espiritual está muito, mas muito decepcionado com muitas pessoas do chamado mundo místico esotérico, que em vez de aproveitar a oportunidade para se endireitar, resgatar suas pendências e criar um caminho sólido, consolidado dentro da luz, dentro do não fazer o próximo que não queres para ti próprio, se negativaram buscando dinheiro, buscando fama, buscando aquilo que elas não vieram para conquistar. Então, a questão é essa, gente. A gente não tem uma missão especial nesse planeta, a não ser feliz e aprender com a vida o que a gente precisa aprender para nosso amadurecimento, nosso crescimento, tanto cognitivo quanto espiritual. Só que o ego, a vaidade, o mundo das ilusões, o mundo das aparências, obscurecem tudo isso, a gente esquece. Então, volto a dizer o que eu falo nos cursos. A palavra é caralho. O que a gente leva da porra dessa vida? Nada. A não ser tua consciência, tuas experiências, teus bons ou maus atos, que vão pesar na balança do outro lado. O dinheiro fica aqui, os bens ficam aqui, a família fica aqui, os filhos ficam aqui, o gato, o cachorro, tudo fica aqui, caralho. Você vai sem nada. Então você se matou uma vida inteira
para conquistar coisas, fudeu pessoas para conquistar coisas, enganou pessoas, se corrompeu, para chegar do outro lado, ó, desculpa meu irmão, tu tá reprovado, tu só fez merda a tua vida inteira. Aqui não tem lugar para você, pode voltar. É isso. Esse é o final das contas. E aí? Vocês vão permanecer nessa frequência? Até quando? Vocês percebem? Esse é o apocalipse para muitas pessoas. Insistir numa frequência idiota, absurda, que não é natural. Porque nada nesse planeta vai com a gente. Isso aqui é uma simulação. A única coisa que a gente leva é a nossa conduta, caráter, índole. Entendam isso. Se vocês não reverterem ou puxar freio de mão nesse momento que vocês estão ouvindo isso aqui e reavaliando a vida de vocês, 2025 vai pegar pesado com todos vocês, vai doer pra caralho. Muito. Daqui em diante, vai doer. Esse ano já foi foda para muita gente. 25 vai cobrar mais ainda. E a tendência é, cada ano que se aproxima, por causa da frequência eletromagnética do Herculovos, que é o planeta Chupão, e é um planeta karmicamente cobrador de toda essa egrégora, vai doer pra caralho. Só posso avisar isso. Ativações internas, aos processos internos que cada um de nós vai acabar por vivenciar de uma forma ou de outra, devido as mudanças frequenciais desde o plano astral e desde o plano eletromagnético que vai afetar a gente. Então, sensibilidade pineal. Então, um dos aspectos mais importantes que a gente tem que entender é com a mudança do polo magnético. O polo magnético já acho que chegou na Tailândia, está perto, ou já passou, não lembro, para os 60. Então, tudo isso afeta a pineal, afeta nosso campo frequencial pessoal, gerando, consequentemente, despertar cognitivo no sentido de mediunidade, sensibilidade e, obviamente, muitas pessoas vão enlouquecer, muitas pessoas vão passar mal, tá? Muitas pessoas vão passar mal por quê? Imagina de uma hora para outra tu começar a ter surtos mediúnicos de enxergar o plano astral, o 5D do pessoal, enxergar coisas que não existem na fisicalidade, ou seja, tanto seres do além quanto mortos, e começar a ter déjà vus de vidas passadas ou dos outros layers, que isso vai acontecer com muitas pessoas, e já está acontecendo. Então, para as pessoas que não se prepararam, não fizeram nenhum trabalho interno esses anos, que são principalmente pessoas do mundo corporativo, pessoas do mundo habitual, cara, porrada vai pegar, paulada vai pegar, porque vai correr em médico, vai correr em psiquiatra, em psicólogo, pai de santo, terapeuta, e não vai ter solução. Porque, mesmo que queiram fechar o Odu da pessoa para perder a imunidade, a ativação vai ser pelo campo eletromagnético planetário. E vai voltar a desconfigurar tudo. Então, o que vem pela frente do ponto de vista frequencial, energético, é um despertar na marra, na porrada. Doa quem doer. Isso é ordem lá de cima. Então, aqui que vem também aquela questão, muitos dos chamados e poucos escolhidos. Por quê? Poucas pessoas vão ter serenidade, índole, para entender o processo e acompanhar o processo, não, que nem um surfista numa onda. A maior parte vai ser engolido pelo processo. Por quê? Porque viveu a vida toda o holograma. Quando a verdade começar a vir à tona de dentro para fora, as tuas bases religiosas, as tuas bases políticas, as tuas bases de tudo que você acredita é fake. Tudo. O próprio corpo físico nosso é fake. É um holograma biológico no qual a gente está aprisionado. Então, quando essas informações vierem de dentro de vocês próprios para a consciência de vocês, aí vai ser um problema do ponto de vista da psicologia. Cara, a pessoa vai enlouquecer, a pessoa vai surtar e vai pedir ajuda para quem? Entende? Então, é aí onde começa o grande divisor de águas entre as pessoas que já vêm fazendo trabalho interno, a separação do joio do trigo, a separação entre os picaretas e as pessoas que realmente estão fazendo o processo real, interno, e dos parasitas do sistema,
que vão todos, um a um, cair, tá? E muitos vão cair porque vão estar literalmente... Pô, o óculos está imundo, pô. Literalmente vão estar surtando, tá? Então, essa parte começa a se sentir, eu acho que de uma forma muito mais forte e mais delicada para muitas pessoas a partir de junho e julho do ano que vem. Junho e julho de 2025 vai ser marcante para as pessoas que já têm mediunidade, para as pessoas que já incorporam, para as pessoas que já têm sensibilidade, vai ser intenso. Para quem não tem, vai começar. E aí esse pessoal vai estar apavorado. Porque eles não vão ter subsídio, não vão ter base. Ou seja, caralho, o que é eu estar enxergando Grey, Zeta, reptiliano, anjo, o que for? O que é diferenciar um Egum de um anjo, um orixá, etc, etc. Então tudo isso são processos que estão dentro das previsões das convergências das realidades paralelas, estão dentro das previsões das convergências eletromagnéticas entre a aproximação do Herculobos, a ativação do Sol, do futuro flash solar, as ativações do flash do núcleo Shamuna vindo para cá, que é uma outra fator exógeno, além dos efeitos colaterais que isso gera na Terra. Então tudo isso juntando vai gerar uma bela panela de pressão dentro de cada um. Fora, obviamente, o que isso vai causar no palco político, no palco religioso, no palco humano. Não se esqueçam que a frase mais importante do Albert Einstein: a ciência tem limites, mas a imbecilidade humana não. Então hoje nós temos que contar com um coringa, que é justamente a imbecilidade humana, que já está mais do que provada que o ego, a vaidade e a estupidez humana são capazes de detonar ogivas nucleares, como aconteceu em Nagasaki e Hiroshima sem necessidade, como aconteceu em várias pesquisas e experiências nucleares desnecessárias que foram levadas à frente, causando um desequilíbrio geológico, ambiental, climático sem precedentes. Vocês acham que em todas as anomalias, terremotos da falha do Anel de Fogo é de graça? Não são de graça. É efeito colateral de todas as pesquisas e explosões nucleares no Pacífico, tá? Então, fora os experimentos com HAARP e seus equivalentes, né? O Ciro russo, o HAARP americano e outros tantos, todos eles com base, poder, dominação global, colheita reptiliana. Então tudo isso vai chegar a um clímax cognitivo muito forte e as pessoas vão, obviamente, sentir a paulada, e essa paulada ela vai ser absorvida de forma diferente por cada pessoa. Quem está se preparando não vai sentir da mesma forma de quem não está preparado, quem vai ser pego de surpresa. E aí, mais uma vez, separação do joio do trigo, muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos.